Comigo para me falar essa palavra há semanas, no ciclo de oração, e aí eu vi só pulando, e aí hoje eu preparei uma palavra para você, e aí eu falei que essa palavra fica afirmada a partir do carinho, que ela é misericórdia. Eu já falei várias vezes que eu já fiz tudinho. Eu vou saber mais ou menos como anunciar para o povo entender. Mas ele me tomou aquela dor de cabeça, a tarde todinha, a tarde toda, aquela dor de cabeça. E aí eu falei assim, vou ligar para eu não sei falar não, mas fala por mim, Espírito Santo. Faz com que também as pessoas venham entender o que tu tem para falar. E que eu também venha entender, porque a palavra não é só para vocês que estão ouvindo, mas para mim também que eu vou estar falando. Deus está usando a minha boca para falar, e o que vai sair da minha boca cabe para mim também aprender mais de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que aprender cada dia um pouquinho, né? E é o que eu estou tentando fazer, aprender do Senhor. Para que quando o Senhor chegar no dia da vinda dele, eu esteja firmada e fortalecida na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meditando nesta palavra, irmãos, o que é que me fez entender esta palavra? Sobre a parábola. Jesus, ele falou por parábola porque os discípulos fizeram essa pergunta para ele, porque ele estava falando por parábola. É porque muitas das vezes, se ele fosse falar diretamente como seria, muitos não iam querer ouvir. Muitos não iam sair, porque aquela multidão se ajuntou na beira da praia para ouvir Jesus falar. Mas se ele fosse diretamente ao ponto, acredito eu que muitas daquelas pessoas não iam querer estar ali naquele lugar, aleluia, ia querer falar, porque é assim que acontece. Muitas das vezes, quando uma palavra vem direcionada a nós, o inimigo não é o querer nosso, mas o inimigo faz com que nós saímos, nós não ficamos naquele lugar para que nós não venha ouvir a palavra, porque a palavra é quem liberta, a palavra é quem salva, a palavra é quem cura, a palavra tem poder para transformar. Então Jesus usou esse termo para falar com aquelas pessoas e com os discípulos que estavam ali ao redor dele, falando por parábola, aleluia. Então ele falou acerca do semeador. E quem é o semeador? O semeador é Jesus. E quem é a semente? A semente é a palavra, aleluia. E nós estamos aqui para ouvir o que o semeador vai semear nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. São aqueles em que a palavra mais quer falar é aquele que foge dela. E eu queria fugir esta noite da palavra. E eu creio que ela quer falar comigo nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o semeador semeava a semente, foram jogadas no caminho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E logo veio pássaros e comeu.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra que foi semeada ao coração da gente. E muitas das vezes, quando Jesus lança a palavra, Satanás ele já está lá do outro lado e rouba a palavra, para que eu e você não venha entender. Ele rouba do nosso coração, para que não chegue ao nosso coração, para que a gente não encontre a libertação através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que muitas das sementes caíram sobre pedregais, vindo logo com prazer, aleluias, receberam, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temerosos, depois sobre, vindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou voltar novamente aqui o texto porque eu saí um pouquinho. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra seca. Muitas das vezes a palavra é dada a algumas pessoas, mas muitos deles se encontram tão longe, com o pensamento tão longe, tão despercebido, que a palavra vem, mas na mesma da hora ela volta para trás. Ela volta para trás não porque ela não era direcionada àquela pessoa, mas porque nós estamos tão despercebidos, tão desatentos, que às vezes até nós falamos, não é para mim, e aquela palavra escapa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Onde não havia terra bastante e logo secou, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E quando nós não temos raiz firmada no Senhor, é assim, igreja. A palavra vem e volta. Porque não temos raízes o bastante para sustentar aquela palavra. Aí ela vem ao nosso coração, nós tomamos posse, mas depois nós deixamos aquela palavra secar-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outra caiu em espinhos e o sufocou. Aleluia. Quando a palavra chega até a nossa vida, são tantas as tribulações, são tantas as perseguições, os problemas dos dia a dia, que a gente pega aquela palavra e sufoca ela. Não frutifica aquela palavra, para que aquela palavra venha crescer e dar bons frutos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E qual foram essas palavras, irmãos? Qual foram essas sementes que deram esses frutos? Um a 100, outros a 60. Qual foi essas sementes? A semente é aquela que quando o Senhor planta no meu e no teu coração, nós abraçamos aquela palavra, firmamos no nosso coração e daí nós começamos a frutificar. Como é, igreja, que eu vou frutificar a palavra do Senhor? É como o próprio Jesus diz: ide e fazer e pregai o evangelho a toda criatura, porque toda criatura precisa ouvir do Senhor, a palavra do Senhor. E quando essa palavra, essa semente, ela é semeada em terra fértil, ela dá frutos grandiosos. E nós, que somos essa semente, aleluia, quando Deus ele chama a mim e a você, Ele faz com que a gente venha frutificar e dar grandes frutos na presença do Senhor.
Mas para dar esses frutos é preciso que eu e você venha dar lugar. Nós viemos ouvir do Senhor. Nós esteja com o coração limpo, com o coração adubado, com terra árida, com terra fértil, para que essa palavra venha ficar gravada no meu e no seu coração, para que essa semente venha ser semeada e venha dar bons frutos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor me fez entender que nós somos a semente. Jesus é o semeador. Aleluia! E quando Ele semeia na terra, é quando Ele vai lá e nos tira daquele caminho de horror, nos coloca ali como semente boa e fértil, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para semear a terra, para que a gente venha dar frutos bons.